Fala pessoal, beleza? Trazendo para vocês aqui mais uma estratégia automatizada. Dessa vez, pessoal, a gente vai fazer um robozinho aí de scalper utilizando um indicador personalizado, tá? De correlação de ativos e um book de ofertas. Bom, aqui nessa janela abaixo, pessoal, é o nosso indicador aqui de ações, mais o DI futuro e também o índice, beleza? Então, nessa média azul, ela representa a movimentação do índice. Essa média prata representa o DI futuro. E essa média amarela, ela representa um conjunto de ações. Tá? Então, a gente soma todas essas ações e gera para a gente essa média. Qual que vai ser o critério de entradas? Vocês repararem aqui do lado esquerdo, a gente tem um book de ofertas. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a correlação dos ativos mais a pressão de compra e venda para validar a nossa entrada. Então, pessoal, uma coisa importante é a gente sabe que as ações elas abrem às 10 horas. Então, perceba, por exemplo, aqui, ó, dia 16 é hoje, beleza? Ó, quando deu 10 horas, a gente começou a ter movimentação. Vamos pegar o dia anterior aqui, ó, no caso dia 15, a partir das 10 horas começou a ter movimentação. A gente precisa ter essa informação. E como que a gente vai trabalhar? Se as ações só abrem às 10 horas, pessoal, ou seja, o mercado à vista, né? Antes disso, eu quero que o robô opere também, beleza? Então, quando for entre 9 e 10 horas, a gente vai utilizar a correlação, tá, do DI futuro com o índice. E quando o horário for maior do que 10 horas, a gente vai utilizar a correlação das ações. Então, das 9 até as 10, a gente vai utilizar a correlação entre DI futuro e índice. E depois disso, a correlação aqui das ações. E aí, claro, a gente vai ter a validação aqui do book de ofertas. E como que vai funcionar a entrada? Quando a gente tiver o critério, quando atender o nosso critério na operação, o robô ele vai posicionar uma ordem na metade do candle, ou seja, no 50% do candle. E aí o fechamento ele precisa ser maior, tá, do que 50%. Passou aqui para cima, ele vai colocar a ordem, vai pegar, vai fazer o scalpzinho. A nossa saída vai ser sempre nas últimas máximas dos dois períodos. Na venda vai ser a mesma coisa. Vai apregoar no 50% e a nossa saída vai ser nas mínimas, beleza? De dois períodos. Então vamos programar e depois da programação a gente vai colocar o robô aqui na prática para ver se ele está funcionando certinho. Então eu vou vir em estratégias, editor de estratégias, vou maximizar, editor. Automaticamente quando você abre o editor ele já vem aqui ó, com essa aba, mas se por um acaso o seu não tiver, é só clicar aqui no mais ou clica aqui em nova estratégia, beleza? E aí você já dá ok aqui, ele vai carregar para você aqui uma nova aba para você começar o código. Eu já vou apagar isso aqui porque a gente vai escrever todo o código. E como que a gente vai iniciar, pessoal? Primeiro eu vou colocar aqui, olha só, const, que significa constante. Tudo que fica dentro de constante não aparece para o usuário. Do que você está falando, Sérgio? Quando você vai configurar um robô, ele tem lá configurações geralmente de horário, início, né, horário fim, número de contratos. Então, essas configurações o usuário ele consegue visualizar dentro dos parâmetros do robô, quando ele vai configurar. Só que se eu deixar aqui dentro, colocar aqui dentro de constante, ele não vai ver, tá? Então o que eu não quero que o usuário veja, eu deixo em constante. Então dentro de constante, a gente vai iniciar ali requisitando dados do ativo. Então a gente vai pegar todo o conjunto de ativos que a gente vai utilizar, começando pelo Itaú. Então eu dei um nome aqui para essa variável, beleza? Que vai ficar como constante, tá? Então, ou seja, é uma constante denominada como Itaú, tá? Vou utilizar a função acete, certo? Abro parênteses, abro aspas e tuba, fecho aspas. E vai ser feed Bovespa, beleza? Porque é referente às ações. E agora eu vou fazer o seguinte. Então eu já copiei aqui, pessoal, para a gente já adiantar. O próximo, pessoal, é a Vale. Então aqui a gente vai chamar como Vale 3. A próxima é a Petra. Então aqui vai ser PTR4. A próxima Petre. Então PTR3. Depois a gente vai colocar o Elet 3. Depois da Elet a gente vai colocar BBASE, BBAS3. Próximo VESAE, B3, SA3. Então aqui vai ser o ABEV. A gente vai requisitar ABEV 3. É sempre com letra, viu, pessoal? Aqui na maioria vocês vão notar que ele finaliza com, aliás, com número, né? Ele começa a sigla com letras e finaliza com número, tá? Tendo depois do ABEV ali, vamos chamar ITSAA, ITSA4. O próximo, o Rent, e aqui vai ser Rent 3. Depois a gente vai chamar o Edge, deixar alinhado aqui, porque dessa forma a gente consegue ter as informações alinhadas e quando você bater o olho, se tiver alguma coisa diferente, né, alguma coisa errada, algum dígito errado, né, você vai conseguir pegar, né, de primeira esse erro. Então depois do Edge ali eu já vou chamar como in. Aqui a gente vai colocar o input. Perceba que ele ficou grifado aqui porque a gente vai pegar aqui pela BMF.
A gente está requisitando do ativo, do mini índice, tá? Não seria das ações, não é do mercado à vista. O DI1 FUT, DI1 FUT, BMF. Agora, pessoal, a gente vai para o input, ou seja, o que eu quero que apareça para o usuário. Vai ser o período saída, ou seja, o período da operação. Lembra que a gente falou das máximas e mínimas, onde o robô vai colocar a saída? Então, esse vai ser o período, o usuário vai poder escolher. Agora a gente vai declarar as variáveis, ou seja, são nomes que são definidos aí como boolean, né, que vai retornar para a gente verdadeiro ou falso, que pode ser de um critério de entrada ou do tipo float, que são números variáveis, números flutuantes, então do tipo float. Então a gente declara tudo isso dentro do var, tá? Que são as variáveis. Então eu vou começar declarando aqui o buy e o sell. Então essas variáveis mais para frente, né, quando a gente iniciar a estrutura do robô de execução, vai ser onde a gente vai pegar o cálculo para gerar o nosso critério de entrada. Por que eu vou entrar na operação? A gente vai descrever isso e vai atribuir a essas variáveis aqui. Então do tipo boolean. Agora eu já vou colocar aqui as variáveis que vão receber os valores do book de ofertas. E aqui a gente também pode colocar o preço saída junto, né? Então do tipo float. Agora, pessoal, eu vou até comentar aqui, ó, referente às ações, tá? A gente vai começar ali a pegando o diff, close diff, e a gente vai fazer para todos os ativos que a gente chamou lá em cima, tá? Então close win, close Itaú, close Vale, close Petra, close PTRE, close Pelet, close PBASE, close BSAE, close Abev, close ITSA, close Rent, close Wedge. Agora a gente vai declarar a próxima variável. Aqui a gente vai obter exatamente o cálculo que a gente vai precisar para em seguida gerar as variáveis, tá? As variações, aliás. Vai ser o percentual. Então, se vocês observarem, aqui a gente está em percentual, né? Esses valores aqui é percentual, tá? A gente vai precisar converter isso. Então, a gente precisa primeiro pegar o fechamento, depois a gente pega o fechamento anterior armazenado, para a gente ter um valor onde esses conjuntos de ações, né, já fecharam, né? Já teve um fechamento lá, e a gente vai pegar o fechamento anterior através desse cálculo. Então, agora a gente vai declarar as variáveis de price. Então, price diff, price win, price Itaú, e vamos fazendo aqui os price Vale, price Petra, price PTRE, price Elet, price PBASE, price BSAE, price Abev, price ITSA, price Rent, price Wedge. Do tipo float também, tá, pessoal? Tipo float também. E aí, por fim, pessoal, a gente vai colocar aqui a variação. Então a gente vai colocar as variações, tá? Então essas são as variáveis, tá, que vão receber o cálculo das variações, que é o que a gente precisa para poder pegar o nosso critério de entrada, gerar o nosso critério de entrada, beleza? Então Vale, var Petra, var Petri, var Elet, var PBASE, var BSAE, var Abev, var TSA, var Rent, var Wedge, beleza? Do tipo float também, tá? Em seguida, eu posso até declarar aqui, pessoal, S ações, tá? Que é a variável que vai receber o cálculo, beleza? Que a gente vai precisar. Peguei aqui ações e a gente vai declarar P2, tá? Como real, beleza? Que vai receber exatamente o cálculo. A gente vai pegar os 50% do pêndulo, beleza? Então todas as variáveis a gente declarou aqui. Agora eu vou colocar begin, significa início, ou seja, é o início do código, tá? E a gente vai começar ali, ó, price Itaú, 2 pontos igual, ou seja, recebe o que? O Itaú close, que é o fechamento, lembra? Lá em cima a gente requisitou dados desse ativo e aqui eu estou especificando quais dados, ponto close, ou seja, o fechamento do ativo Itaú. Tá? Das ações. A gente vai fazer das próximas. Qual que é a próxima? Vamos lá, Vale, 2 pontos recebe, beleza? Vale.close, tá? Então Petra, 2 pontos recebe, Petra.close, Price PTRE, recebe Petri.close, Price Elet, recebe Elet.close, Price PBASE, recebe PBASE.close, Price recebe PSAE, PSAE.close, Price Abev, recebe Abev.close, Price ITSA, recebe ITSA.close. Agora, Price Rent vai receber Rent.close. Price Wedge recebe o Wedge.close. Agora, os dois últimos é o diff, recebe o diff.close. Aqui, pessoal, não tem importância se você colocar maiúsculo ou minúsculo, tá? Eu tô colocando só para o visual, beleza? Só para a gente ficar assim com o código mais melhor apresentável. Eu acho que fica mais organizado, tá? Mas não tem problema se você colocar maiúsculo ou minúsculo, beleza? Então, price win,
close, certo? E o próximo, a gente vai começar a pegar aqui, ó, close Itaú, recebe price Itaú, o que? Anterior, tá? Então eu vou me certificar de que já fechou, tá? Então já houve o fechamento anterior. Porque quando eu for fazer o meu critério, lembra que a gente vai pegar lá se ações for maior do que day, então eu vou querer que ele veja se anteriormente ele já fechou acima ou abaixo, tá? Se for compra ou venda no caso, tá? Por isso que a gente está pegando anterior. Então eu estou armazenando o fechamento anterior a partir da variável que a gente declarou aqui em cima, tá? Que recebeu o fechamento atual. Então price vale, close Petra, recebe price Petra, close PTRE, recebe price PTRE, Elet vai receber price Elet, certo? Close BBSE, recebe price BBSE, fixado com 1 anterior, close BSAE, vai receber price BSAE, anterior também, tá? Close vai receber a BEV. Próximo, pessoal, ITSA, price ITSA, indexado anterior, close o rent, price rent, indexado anterior também, close o edge, recebe price o edge, anterior, indexado também. Agora o diff vai receber price diff anterior e o nosso índice, né, vai receber o price win, beleza? E agora, pessoal, a gente vai fazer o cálculo, tá, dessas variações, beleza? Cálculo, variações. Então eu vou começar aqui, pessoal, chamando as variáveis. Então vou começar com o Itaú. Ele vai receber o nosso cálculo, abre 2 parênteses, tá? Price Itaú dividido por fechamento Itaú. Fecha parênteses vezes 100, fecha parênteses menos 100. Através deste cálculo, pessoal, a gente consegue ter aqui informações, tá, da variação do Itaú. E vamos seguir aqui, ó. Vamos pegar da Vale, que a gente vai ter da Petra, Petri. Então vamos colocar aqui Elet, tá? Elet, vamos só alinhar aqui, pessoal. Então Elet, BBSAE, BBASE na realidade, né? Então BBASE e também. Então aqui é um cálculo que vai gerar pra gente em percentual, tá? As informações desse ativo, do respectivo ativo aqui. Então BSAE, próximo é a BEV, né? Então a BEV e também ITSA, rent, o próximo é o EDGE. Já vamos fazer aqui dos próximos, dois últimos, né? Vai ser o DI futuro, beleza? DI futuro, tá? Vamos lá, DI futuro. Aliás, pessoal, aqui, ó, vamos corrigir. Aqui é do índice, tá? DI futuro a gente já fez em cima. A gente entrou no automático aqui, tá? Então é legal a gente sempre revisar. E aqui você deixa sempre alinhado, tá, pessoal? Só sugestão, sempre que for colocar um código de um bloco, vai deixando sempre alinhadinho, que aí fica mais fácil de você identificar qualquer erro. Pessoal, a gente obteve dentro desse cálculo aqui, olha só, a variação. Então a gente fez toda a estrutura aqui. Pegamos o fechamento, armazenamos o fechamento anterior e aqui a gente gerou o cálculo que vai dar para a gente o percentual, tá, desses caras. E o que a gente vai fazer agora? Lembra do S ações que a gente declarou lá em cima? Então, essa variável, pessoal, ela vai receber a soma de todas as ações. A gente só não vai precisar pegar o DI futuro e o índice, tá? A gente só quer do conjunto de ações, beleza? Porque serão 3 médias, então 1, 2 e 3. Tá? Essas médias, pessoal, eu não vou colocar para plotar, mas vou ensinar vocês a fazerem aqui. Primeiramente, a gente vai pegar ali, ó, Itaú e a gente vai somando com as próximas, tá? Sem segredo nenhum, beleza? Então, Petra, var, Petri, mais var, Elet, mais var, BB, ASE, mais var, BSAE, mais var, ABEV, tá? Mais var, ITSA, ITSA, vamos dar um espacinho aqui, linha de baixo, mais var aqui, pessoal, rent, mais var, o EGE e a gente finaliza. Aqui a gente tem o cálculo de todas as ações. Bom, agora, pessoal, a gente vai calcular 50% do candle, onde a gente vai apregoar a nossa ordem. Vou denominar como P2 e ela vai receber o seguinte cálculo. Eu vou pegar a máxima, ou seja, high, mais a mínima, ou seja, low, certo? Fecha parênteses dividido por 2, ok? Pronto, dentro desse cálculo, a gente está obtendo os 50%, ou seja, a metade do candle. Beleza, pessoal? Bom, logo em seguida, a gente precisa fazer o book de ofertas. Então, book de ofertas, tá? A gente vai pegar o cálculo do book. Tá? Então, primeiramente, eu vou pegar o nosso B, que a gente declarou lá em cima, no tipo float. Vou chamar a função total by quantity. Essa função retorna para a gente
o volume comprador, né, o tamanho da compra ali no book de ofertas. O próximo vai ser o S, que vai receber o total sell quantity, recebendo o total de venda ali, beleza? Agora a gente vai transformar isso em percentual. Então eu vou pegar o PB, vai receber o round. Round é uma função de arredondamento, tá? Ela vai arredondar o valor pra gente. Abre 2 parênteses, vou colocar o B, tá? Que vai ser dividido, abre parênteses, B mais S, fecha parênteses, vezes 100. Fecha os 2 parênteses e pronto. A gente tem aqui em percentual, tá? A compra. Beleza? Ou seja, eu tenho a pressão de compra e percentual. Aqui a gente vai trocar para S, tá? Ou seja, vai ser o cálculo do S, né? Ou seja, da venda com a soma, né, dos dois para dar para a gente o percentual ali vezes 100. Beleza, pessoal? Então a gente está com tudo pronto para iniciar o nosso critério de entrada. Então, critérios de entrada. Eu vou chamar aqui a nossa variável que está declarada como boolean. Ou seja, do tipo booleana, ela retorna para a gente verdadeiro ou falso. Então, se o meu critério for verdadeiro, qual que é o meu critério? Vou abrir 2 parênteses, vou chamar a função time, que retorna para a gente o horário atual, certo? Então, se o meu time, lembra que a gente falou, se a gente vai trabalhar antes das 10 horas, tá? A gente vai fazer a correlação entre índice e DI futuro. E depois a gente vai trabalhar, né? Ou seja, depois das 10, que é quando as ações já abriram, a gente vai trabalhar com a correlação das ações. Então, se o meu time, pessoal, for maior ou igual a 10, tá? E, ou seja, and, tá? Então, e var diff, tá? Ou seja, a variação do DI futuro for menor do que S ações, tá? Ou seja, já estou ali acima das 10 horas, tá? Ou se o time, né, no caso, se o time, né, se ele for maior igual a 9 horas. Opa, o G aqui. Percebam que quando a gente digita errado, ele grifa, tá, de vermelho. Então você automaticamente vai saber que tem alguma coisa errada. Então, se o time for menor do que as 10, ou seja, se eu estiver dentro desse range das 9 até as 10, então eu quero verificar também se o var diff é menor do que o var win, porque eu vou comprar, beleza? E aí eu fecho 2 parênteses. A gente continua aqui. And, ou seja, agora a gente vai ver a pressão de compra. Se a pressão de compra, pessoal, ela é maior do que a pressão de venda, ou seja, PB maior do que PS, beleza? E a gente lembra que a gente também falou que o fechamento tem que estar acima dos 50%, ou seja, acima de quem? Da P2, que a gente fez o cálculo aqui, ó, para obter 50% do candle. Tá feito o nosso critério aqui de compra. Vou separar aqui, vou colocar aqui como sell. A sell, que é venda, né? Vai receber pra gente aí o cálculo do nosso critério de venda, beleza? Eu só vou inverter os sinais aqui, aonde era menor vou colocar maior, e aí o PB, né, que é a pressão de compra, tem que ser menor do que a pressão de venda, ou seja, a pressão de venda vai ser maior do que a pressão de compra, para a gente poder entrar vendido. Então fizemos aqui, pessoal, o nosso critério de entrada. Logo em seguida a gente vai iniciar com a execução. Então vou colocar aqui comentado, né, execução. Toda vez, pessoal, que a gente coloca 2 barras, eu faço um comentário no código. Beleza? Bom, então dentro da execução eu vou colocar if, ou seja, se has position, que significa se não há posições em aberto, ou seja, se é igual a false, então, ou seja, then, né, então, início, já abri até um end ali. Agora eu vou fazer o meu comando de entrada, eu vou enviar ordens, tá, no gráfico. Então, se vai, ou seja, se a minha compra for verdadeira, se o meu critério for verdadeiro, então then, né, vai limit, aonde? Na P2, beleza? No 50%. Mesma coisa vai ser na venda. Vamos alterar só aqui o critério. Só que ele vai enviar uma ordem de venda, ou seja, sell short limit, beleza? Bom, o código está praticamente pronto. A gente precisa fazer a nossa gestão de saída da operação. Então, gestão comprado. Vou verificar se eu estou posicionado com a função SBOT. Então, se eu estou comprado, pessoal, então dentro do meu laço, se eu estou comprado, eu vou armazenar meu preço de saída, tá? Que é onde eu quero que o robô faça a saída. Lembra que a gente vai sair nas máximas, tá? Então automaticamente eu abro parênteses, vou colocar highest, que vai ser a maior máxima, né, dos últimos períodos que o usuário vai selecionar lá no input. Então período saída, fecha aqui e a gente tem esse cálculo, tá, armazenado. E em seguida eu vou enviar uma ordem de cobertura, ou seja, sell to cover do tipo limit. Sell to cover stop, pessoal, é para colocar stop, aqui a gente vai deixar só o nosso alvo, e esse alvo ele vai vir de encontro com o preço atual, tá? Enquanto o preço não atingir, ele vai arrastando a ordem das máximas. A gente vai ver isso aqui na prática já, tá? Então, onde vai ser enviado a minha ordem de cobertura? Preço saída. Terminou, beleza? Agora a gente vai fazer o da venda.
tá? Vamos selecionar aqui, gestão vendido. Então aqui não é mais SBOT, é sold, ou seja, se eu estou vendido, beleza? A gente vai trocar aqui lowest, beleza? Low, ou seja, mínima das mínimas do período que o usuário vai selecionar. No caso ali tá 2, tá? Então vai ser a última mínima das mínimas de 2 períodos e a última máxima das máximas de 2 períodos, beleza? Para trás, no caso, né, pessoal? Então aqui a nossa ordem, como a gente vai vender, eu preciso de uma compra, ou seja, o preço está vindo, estou vendido, eu preciso de uma compra para me tirar da operação. Então tá aqui buy to cover limit no preço de saída que eu defini aqui. Beleza, pessoal? Nosso robozinho tá pronto aí, tá? Eu falei para vocês que ia ensinar vocês a fazer o plot, então quem quiser plotar esse indicador de ações, você vai fazer o seguinte, você pode fazer até aqui, ó. Vamos colocar aqui // plotagem, tá? Só para inspeção. Então você pode colocar aqui, ó, plot N. Vou colocar um que corresponde ao primeiro plot, ou seja, eu vou ter mais de um plot, então eu preciso colocar aqui um, beleza? O que eu vou plotar aqui, pessoal? S ações. Se eu quiser colocar uma cor nessa média, onde ele plotar, eu posso colocar a função set plot color para quem? Para o plot 1, beleza? E eu coloco a cor, vamos colocar assim, por exemplo, CL Lime ou CL Yellow, né? E aí ele vai plotar. Quando eu inserir, se eu inserir, né, este robô como indicador no gráfico, beleza? Como é que eu faço para plotar os demais? É a mesma coisa, só que você vai mudar aqui plot 2, certo? Que você quer plotar quem? Eu quero plotar a variação do índice. Então, coloca aqui, variação do índice, colocar CL Lime. A gente pode colocar aqui, por exemplo, o terceiro. Quem que é o terceiro? A gente pode plotar o DI futuro, certo? CL White, por exemplo. Beleza, pessoal? Então vamos verificar aqui. Vou salvar aqui junto com vocês, tá? Robô, Scalper, ações, underline, YouTube. Salvamos, tá? Então, robô SK operações e YouTube. A gente vai fazer o seguinte, vamos requisitar esse replay aqui. E aí a gente vem, pessoal, em estratégias, automação de estratégias. Vai abrir nessa tela, clique em nova automação, ações. Então tá aqui, ó, robô SK operações e YouTube. Aqui em entrada, eu vou colocar realizar vídeos quando a condição for satisfeita e permitir múltiplos envios. Se você quiser rodar no fechamento, pessoal, faça seus testes aí sem problema nenhum. O intuito aqui é ensinar vocês a programarem e despertar a criatividade de vocês. Então aqui é um robô que vai servir como ideia para você fazer as suas próprias criações. A gente vai rodar aqui somente para fazer testes. Então eu vou salvar, salvei e agora eu vou iniciar aqui. Iniciei, vou acelerar ali um pouquinho. O robozinho já até abriu operações ali. Vamos só ajustar aqui o gráfico. Ali, pessoal, tá bem pequeno, tá? Porque geralmente, ó, fica colado, tá vendo? Fica mais colado ali. Tá, mas tá aí o robozinho, vocês estão vendo. Vamos ver se ele vai pegar mais operações. Então ele apregou aqui na metade do candle. Por que ele não está esperando fechar? Porque a gente está rodando quando a condição for satisfeita. Obviamente, pessoal, vai ficar um pouco mais agressivo, tá? Você pode até rodar no fechamento, não tem problema nenhum, tá? Aqui é só quesito de teste mesmo, tá? Então tá aí, ó, o robozinho funcionando, beleza. Ficou interessante esse robô, inclusive, né? Aqui, pessoal, a gente está direto no gráfico. Vamos só ver aqui a pressão, ó, só para a gente visualizar. Tá? Então, quando a pressão, ó, pressão de venda está maior do que a pressão de compra, tá vendo? Ó? Maior do que a pressão de compra, ficou maior, menor, e vai variando aqui, né? A gente está rodando, lembrando aqui na velocidade 10, tá? Então, enquanto tiver pressão maior, tá, na venda e o critério aqui também estiver sendo atendido, né, referente à correlação das médias, né, de DI FUT ali com o índice, como ainda não são 10 horas, ele vai fazer a venda ou a compra se for o critério. Então vocês estão vendo, ó, ele vai arrastando essa ordem. Se o preço vai subindo, ele vai arrastando até o preço atingir a saída. Então, pessoal, tá aí. Show de bola o robozinho. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até a próxima.